Então, gente, hoje nós vamos falar sobre andar no Espírito. Então, esse texto que lemos é o final da nossa série de pregações sobre o fruto do Espírito. Então, falamos sobre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E hoje a gente vai finalizar falando sobre andar no Espírito. Então, é um tema que me chamou a atenção, porque a gente fica se perguntando, né? O que é andar no Espírito? O que é que eu faço para andar no Espírito? O que é, na prática, andar no Espírito? E esse texto traz algumas lições para a gente. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí em Gálatas capítulo 5. Nessa leitura que a gente fez hoje, a gente viu que a nossa natureza está em constante guerra. De um lado, as obras da carne. Do outro lado, a obra do Espírito. Existe uma guerra espiritual dentro de nós, dentro de cada um de nós. Como vencer essa guerra? Como vencer essa batalha entre a carne e entre o Espírito? A resposta de Paulo aqui nesse texto é simples. Andem no Espírito. Acabou a pregação, né? Não tem mais nada para falar. Mas então a gente precisa entender bem o que é esse andar no Espírito. Se esse andar no Espírito é a solução para vencer essa guerra entre a carne e o Espírito que luta dentro de nós, a gente precisa saber o que é andar no Espírito, né? Então hoje eu queria trazer algumas ideias para vocês. Se puder passar o slide, por favor, Jonas. Temos aqui o texto de Romanos 8, verso 4 e 5, que vai nos dizer: a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, deseja o que a carne deseja, ou aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. Quem vive de acordo com a carne, pensa nas coisas da carne. Quem vive de acordo com o Espírito, pensa nas coisas do Espírito. Nenhuma fruta pode ser fruta se não estiver numa árvore. E ela só é fruta porque a árvore faz dela ser uma fruta, não é? Você já viu uma maçã sendo maçã fora de uma macieira? É impossível. Ela em si não pode se tornar uma maçã. Ela só é o que ela é, por causa da árvore que ela está ligada. Então Jesus está dizendo, se você é alguma coisa, se você pode fazer alguma coisa, você só é e você só pode, se estiver ligado a mim. Nesse caso, ele usa o exemplo da uva e da videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, eu permaneço em vocês. E assim vocês darão muito fruto. Não é você que produz o fruto, irmão. É o Espírito que habita em você que produz esse fruto. Lemos aqui as características desse fruto. Falamos por 3 meses sobre esse fruto. Mas tudo isso depende dele. Tudo isso depende do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Sem ele, não podemos produzir coisa alguma. E andar no Espírito, irmãos, é uma mentalidade. Andar no Espírito é mudar a nossa mente, mudar como nós pensamos. Tem que ser uma mudança de pensamento. Parar de pensar carnalmente e pensar espiritualmente. E quando pensamos espiritualmente, aí sim o Espírito pode nos ajudar. E você pode estar se perguntando, como é que eu sei que eu estou andando no Espírito? Como é que eu faço para saber se eu estou num bom caminho? E uma ilustração que eu pensei é sobre as crianças. Quando a criança está aprendendo a andar, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai de novo, levanta de novo, e assim ela vai aprendendo a andar. Isso ensina para a gente que nós precisamos aprender a andar no Espírito. Isso é um processo. Não é do dia para a noite que nós vamos andar no Espírito, mas precisa mudar algo dentro de nós. Nosso pensamento precisa mudar e querer andar dia após dia. Então, nós precisamos aprender a andar. Agora, o que geralmente a gente não quer é aprender a andar.
Geralmente nós não queremos aprender a andar. E sabe qual é o problema? A gente não quer que isso seja o nosso estilo de vida. A gente quer que isso seja um encontro todo domingo. Um encontro dominical. Irmãos, um passo não é andar. Se eu dou um passo só, eu só dei um passo. Andar é todo um processo. São vários e vários passos. Esse dia que nós estamos aqui, louvando, engrandecendo a Deus, é um dia da semana. É um de 7 passos que você tem que dar durante a semana. Só um passo não é andar. O que eu quero dizer com isso? Que esse dia aqui não é suficiente para você andar no Espírito. Você precisa andar no Espírito amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É um processo. E todo processo requer seus sacrifícios. A questão é, estamos dispostos a andar todos os dias com Deus? E você pode parar e perguntar, mas se andar com Deus é só ler a Bíblia e orar? Então é fácil. Mas quem disse que a nossa carne quer ler Bíblia? Quem disse que a nossa carne quer separar um tempo para orar? A nossa própria natureza está contra nós. E tem aquele outro versículo, se Deus está com nós, quem será contra nós? Deus está do nosso lado. Deus quer que nós estejamos diariamente andando e caminhando com esse Espírito. A pergunta é, e nós? Nós estamos dependentes desse Espírito? Nós estamos dispostos a caminhar diariamente com Ele? E aí vem a grande diferença na nossa vida. É como se a gente estivesse treinando a nossa carne para dizer para ela, ei, não é aqui que você manda. Aqui você já não manda, quem manda aqui é o Espírito de Deus. Isso precisa ser uma mudança na nossa mente. E andar com Deus, irmãos, não é seguir um monte de regra. Andar com Deus não é fazer o que é certo ou o que é errado. Andar com Deus é ter uma comunhão constante com Ele. É ter um relacionamento com Ele. E isso não se dá só no domingo. Só o domingo não vai ser suficiente para que isso aconteça. E quando um bebê começa a mudar, quando um bebê começa a crescer, quando um bebê começa a dar o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, ele começa a andar. Mas precisa aprender diariamente. E assim também conosco. Precisamos aprender diariamente a dar esses passos de encontro com o nosso Pai. E eu queria que você voltasse junto comigo para Gálatas capítulo 5, que foi o texto que nós lemos no início da pregação. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante diz, por isso digo, vivam pelo Espírito. E se vocês vivem pelo Espírito, qual é a consequência? De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito. São inimigos, opostos entre si. E o Espírito deseja o que é contra a carne. Estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Um dia o Espírito nos converteu. Um dia o Espírito nos selou para a salvação. Nós nos tornamos uma nova criatura graças a esse Espírito Santo. E todos os nossos pecados foram anulados. Só que, convertidos, justificados, nós não ficamos livres das consequências do pecado. Ainda salvos, ainda com o Espírito habitando dentro de nós, estamos sujeitos ao que esse pecado pode fazer. E a lista aqui é imensa. E essa presença incomoda a gente, porque a nossa velha natureza está conectada com esses desejos da carne. A nossa velha natureza parece que quer voltar a essas práticas, mas o Espírito quer que nós agrademos a Deus. Irmãos, esse Espírito que habita entre nós precisa impor a vontade de Deus, porque esse Espírito é puro. E veja agora verso 19 ao 21. Eu os advirto
como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, andar na carne, viver na carne, são as ações que nós fazemos, decisões diárias. A carne é medida pelo que nós fazemos. Temos essa lista inteira aí. Só que muitas dessas coisas não estão ligadas com a nossa personalidade, mas estão ligadas com a nossa própria natureza. Muitas vezes achamos que essas coisas são coisas da personalidade de alguém. Só que todos nós que somos humanos temos essa própria natureza. E o que é que o Espírito faz? Verso 22, eu quero chamar a sua atenção. Nesse texto que lemos, as obras da carne são, mas quando ele vai falar do fruto, ele diz, o fruto do Espírito é. As obras da carne são, mas o fruto do Espírito é. As obras estão amarradas ao que nós fazemos fora da vontade de Deus. As obras estão amarradas em nós. Mas esse fruto está amarrado a uma árvore. Esse fruto está amarrado à videira verdadeira, que é o próprio Jesus Cristo. Você já viu alguma maçã resmungando por ser uma maçã? Você já viu alguma banana pedindo para ser amarela? Você já viu alguma laranja pedindo para ser cheia de suco? Ela é o que ela é porque ela está conectada à árvore. E a árvore providencia tudo o que ela precisa. E ela vai ser exatamente aquilo que a árvore deseja que ela seja. Você não vai encontrar uma maçã num pé de banana. Você não vai achar também uma banana num pé de maçã. Nós somos o que somos, porque o Espírito trabalha em nós, dia após dia. E eu queria lembrar 3 coisas sobre as frutas. Primeiro, a fruta reflete o caráter da árvore que ela está conectada. Você só encontra a bananeira, na bananeira, bananas. Então aquela banana reflete o caráter da bananeira. Nós refletimos o caráter daquele que estamos conectados. Se estamos conectados à carne, o reflexo vai ser desejos carnais. Se estamos conectados ao Espírito, o fruto do Espírito. Segunda coisa, você já viu um fruto invisível? Com certeza não. Então todo fruto é visível. Todo fruto é visível. Frutas são para benefício sempre de outra pessoa. Uma fruta não se alimenta dela mesma. Se ela estiver se alimentando dela mesma, ela está podre, né? Tem algum bicho dentro. Então nós somos frutos para abençoar a vida de outras pessoas, não a nós mesmos. E se alguém não quer dar uma mordida na sua vida, é porque talvez você não está mostrando aquilo que realmente você deveria mostrar. É porque você não está dando fruto suficiente para a pessoa provar do que você acredita. Então, irmãos, é uma questão de relacionamento com Deus que reflete o nosso relacionamento com o próximo. Se as pessoas não conseguem ver o fruto em nossa vida, algo está errado em nós. Algo precisa mudar aqui dentro. Sabe aquela pessoa que você convive no trabalho ou em outro lugar e você não quer mais ficar perto dela? Talvez Deus queira trabalhar em você, algo dentro de você, para que você dê frutos. E esses frutos possam ser experimentados por essa pessoa. Pode passar, Jonas, por favor. Ah, não, esse aí tá bom. No verso 25 você pode ver, se vivemos pelo Espírito, andemos no Espírito. Paulo vai trabalhar um pouquinho da lógica aqui. Se vivemos pelo Espírito, precisamos andar pelo Espírito. E o contrário também é verdade. Se nós não vivemos por esse Espírito, nós não vamos andar por esse Espírito. Então, a forma como nós vivemos reflete exatamente quem somos, como andamos. Quer andar no Espírito, viva pelo Espírito. Então, último texto aqui, Jonas, por favor. Efésios 5:18.
Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Se você vê alguém embriagado, se você vê alguém bêbado, você vai ver que a coordenação dos pés já fica comprometida, né? Tem alguma substância que está controlando aquela pessoa, que já não permite que ela consiga se equilibrar muito bem. E por que Paulo está dizendo aqui em Efésios, para a gente não se encher de vinho, mas se encher do Espírito? Irmãos, ele não diz, não se embriague com vinho, mas se embriague com o Espírito. O problema aqui é a embriaguez. Quando se toma muito vinho, se embriaga, você perde a noção das coisas. Mas ele diz aqui, seja cheio, encham-se do Espírito. Esteja sob a influência não de outra substância, mas esteja influente do Espírito. Deixe esse Espírito influenciar a sua vida. E estando sobre a influência desse Espírito, a gente não vai agir como normalmente agiríamos pela carne. E eu gosto de pensar também, quando você vai num posto de gasolina, você abastece, você enche o tanque, quando a gente tinha condição de encher o tanque, né? Porque hoje está difícil. Então a gente vai no posto, enche de combustível, e assim que você sai de lá, você começa a perder aquele combustível, né? O ponteiro começa a baixar. Em alguns carros demora mais, em outros carros demora menos. Mas aquele ponteiro começa a baixar, porque aquilo que você acabou de receber, aquilo que você acabou de se encher, você vai perdendo. E a ideia aqui é, nunca é demais para você se encher do Espírito. Você pode se encher do Espírito hoje, mas eu garanto para você que amanhã você vai precisar de mais. O tanto que você se enche aqui hoje não é suficiente para a sua semana. Você precisa se encher todos os dias. E o conselho de Paulo aqui é muito sábio. Deixem-se encher pelo Espírito. Ele pode encher você. Ele quer encher você. A questão é, você vai deixar? Você vai deixar esse Espírito encher a sua vida? E então, irmãos, andar no Espírito é uma mentalidade, é um estilo de vida, não é um evento que acontece todos os domingos. Isso aqui não é encher-se do Espírito. Andar no Espírito, encher-se no Espírito é uma vida diária com esse Espírito. É uma vida diária com Deus. E eu gosto de pensar também sobre jornais, sobre reportagens. Quando você assiste o Fantástico ou o Jornal Nacional, são notícias gerais, né, do Brasil todo. Mas às vezes você precisa de uma notícia daqui de Campo Grande, né? Esses dias eu vi uma notícia muito boa. Campo Grande fará uma temperatura abaixo de 10 graus. Era para ser hoje, inclusive, né? Cadê essa temperatura? Acordei com o calor da bexiga. Mas então, a gente precisa de informações de perto. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é como se fosse o Fantástico, o Jornal Nacional. É uma notícia que serve para todo mundo. Mas tem coisas que você precisa para você mesmo. Tem lutas que você luta que não são as minhas. Tem coisas que eu preciso que talvez você não precisa. E é nesse relacionamento diário que você vai receber isso. É nesse relacionamento direto com Deus que você vai receber isso. Concluindo, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é ter uma vida de acordo com a sua nova natureza. Quando somos convertidos, o Espírito nos limpa, nos purifica, precisamos andar conforme esse Espírito. Andar no Espírito é uma consequência de termos essa nova natureza. E o que é andar no Espírito? Produzir fruto. Se não produzimos fruto, não estamos andando no Espírito. Por que você deve andar no Espírito? Nosso eu, a nossa carne, vai fazer a gente pecar. Por que você deve andar no Espírito? Porque ele te ajuda a se livrar das amarras do pecado.
Já temos a vitória sobre a lei. Vocês viram aí no texto que diz, em relação a esse fruto do Espírito, em relação a essas coisas, não há lei. A lei não pode nos julgar, porque esse fruto nos ajuda. A lei diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Qual é a primeira parte do fruto? Amor. Se você produz esse fruto, se você deixa o Espírito trabalhar em você, nem a lei pode condenar você. E a grande pergunta, como andar no Espírito? Há uma batalha dentro de mim, há uma batalha dentro de você, a carne versus o Espírito. Nós precisamos andar. Comece a meditar na palavra e a palavra alegra o seu coração. Comece lendo um pouquinho todo dia e você vai ver que aquilo vai te preencher. E eu queria propor um desafio para vocês. Aqueles que quiserem continuar andando no Espírito. Eu tive uma ideia e quero compartilhar com vocês. Se Jonas puder colocar o próximo. Eu criei um grupo no WhatsApp e eu gravei alguns devocionais. E eu queria compartilhar com vocês um devocional por dia. 1 minuto. 1 minuto. Se você quiser se alimentar, se você quiser participar desse devocional, assistir esse devocional, depois orar na sua casa, conversar com Deus sobre o texto que você leu, eu convido você a escanear pegar o seu celular e escanear esse QR Code. Você vai entrar no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar todo dia um devocional para você. E a ideia aqui é que esse grupo continue e que diariamente a gente possa crescer juntos. Então, uma saída, como andar no Espírito, meditar na palavra, conversar com o nosso Pai, estar em comunhão com os nossos irmãos. Esses 3 pilares definem a nossa caminhada com esse Espírito. Então eu queria deixar esse convite para vocês. Se vocês tiverem interesse, é só entrar no grupo. Queria pedir que todos ficassem de pé para a gente orar e encerrar o nosso culto de hoje. Pai, estamos aqui, Pai, agradecidos, porque o Senhor é tão bondoso conosco. Ainda quando não merecíamos nada, o Senhor nos deu uma vida e uma vida em abundância. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, por Ele ser tão precioso, ser o nosso guia, ser aquele que nos orienta e principalmente aquele que nos justifica. Obrigado por esse Espírito que habitou em Cristo, habitar também em nós. Graças a esse Espírito, temos a possibilidade de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, de andarmos com o Senhor diariamente, porque é isso que queremos fazer para o resto da nossa vida. No dia que o Senhor voltar e nos levar, queremos andar com o Senhor pela eternidade. E Pai, queremos fazer disso uma prática diária em nossa vida. Nos ajuda, nos abençoa, tira as distrações que há em nossas vidas, muitas vezes nos levam a não separar um tempo para andar com o Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar essa igreja, esses irmãos que têm sede de Ti, e que o Senhor possa, como testemunhamos hoje, continuar abençoando essas famílias que aqui estão. Senhor, mais uma vez, em Tua presença, queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Te pedindo pelo restante da nossa semana, que possamos iniciar cada dia lembrando do Senhor, colocando o Senhor como prioridade, e que esse Espírito possa trabalhar em nós e gerar esse fruto que nunca se acaba. Nos leve em paz para as nossas casas, abençoe o restante desse dia, e é no nome de Jesus Cristo que entregamos a nossa vida ao Senhor. Amém.